né? A Kátia Silene, ela está passando por especializações, né? Por um novo trajeto para o propósito dela. Formada. Nossa, daí fiquei pensando o dia que eu conheci ela, assistente social. Mas faz sentido, né? Ela cuida de pessoas, ela já tem um entendimento de pessoas, e aí já fui conhecendo ela, tudo tem um propósito, né? Conexões, né? E, então, assim, ela transformou a dor dela numa missão, né? Está transformando, porque, gente, é uma caminhada, né? É uma caminhada. Então, a gente vai falar aqui de pessoas, de situações, de coisas para nos ajudar. Porque não tem, né? Não tem uma pessoa aqui nessa terra que não enfrente uma dor, que não tenha enfrentado uma situação, que não tenha convivido com pessoas que não fecha, não é? Todos nós. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, na época de escola, não é? Hoje, nos dias de hoje, a gente já é maduro, mas falar da escola, gente, muita coisa lá atrás reflete quem somos hoje, né? Os professores, enfim, né? A nossa criação, mas tá tudo bem, nós estamos aqui. Eu brinco, né? Ninguém ensinou para nós que nós tínhamos que trabalhar as emoções, ninguém. Kátia, seja bem-vinda, né? Nós vamos falar sobre superando as rejeições e construindo propósito. Porque às vezes a rejeição é nós que enxergamos, não é o que o outro enxerga. Então tem a ver comigo, é o trabalhar em mim. E eu gostaria que você se apresentasse brevemente aqui para o pessoal, né? Destacando aqui quem é a Kátia Silene, né? E eu sei que tu tá surpresa, que você estava um pouquinho preocupada, mas Verdade. é para ser leve, né? Vamos lá, vamos fazer isso leve. Fala aí, linda. Boa tarde a todos. Te agradecer, né, Carla? É igual você falou, é propósito. Nós tivemos aliança desde o primeiro contato, né? Quando eu matriculei no curso, já começou uma troca, mesmo longe, né? Que você está tão longe, eu estou em Contagem, em Belo Horizonte, você aí longe. E quem que é a Kátia Silene? A Kátia Silene é de formação assistente social. Eu sempre gostei disso, né? De cuidar do outro e de estar voltado para o outro. Fiz o serviço social nesse intuito mesmo. A princípio, quando eu fui para o serviço social, eu queria trabalhar literalmente com dependentes químicos, mas aí o mercado vai consumindo a gente e eu fui para outras áreas. Trabalhei na saúde, trabalhei no Bolsa Família e hoje eu presto serviço para a Secretaria de Obras da minha cidade. E depois, e é igual você falou, né? A gente vai traçando a nossa vida e as emoções, elas são formadas, né? Na verdade, desde lá do ventre da nossa mãe, as nossas emoções são formadas e nós somos formados disso tudo, né? E chega um ponto da nossa vida em que a gente fica meio, por que que isso acontece várias vezes? Por que que isso é repetido na minha vida? E eu cheguei nesse momento, sabe? De algumas repetições começarem a me incomodar muito, e nós vamos falar aqui mais na frente. E no momento em que eu passei por um divórcio que foi muito pesado para mim, juntamente com uma perseguição no meu trabalho, eu despertei para esse lado, comecei fazendo um curso e, a princípio, eu fiz um curso para eu manter meu emprego, eu precisava manter meu emprego, e daí vi que eu realmente posso usar minha dor para sarar outras mulheres, né? Que primeiro a partir de mim e depois, primeiro em mim e depois a partir de mim. E hoje meu objetivo maior é esse. É a partir de mim curar pessoas, dar a mão para pessoas que estiveram onde que eu estive, que passou o que eu passei e conseguir passar, superar, ressignificar histórias. Olha só. E é uma questão de, a gente sempre fala, né? Psicanálise, a terapia não cura ninguém. Mas
ajuda muito, porque quem vai... A questão de cura depende sempre de quem precisa. Nunca daquele, né? Porque nós, como terapeutas, psicanalistas, né? O que acontece? A gente sempre tá com o coraçãozão assim, aberto, porque a gente tem as ferramentas, a gente passou pelo processo e vai continuar passando até o resto da vida, né? Então, todas essas cargas a gente já tenta administrar, a gente já tá aprendendo e vai continuar aprendendo. E aí a gente fica ansioso. Ai, meu Deus, ele vai vir, né? A pessoa vai vir, a gente vai poder ajudar. Mas, às vezes, a própria pessoa... Na verdade, as pessoas já têm que entender que elas têm que chegar querendo, não é? Senão não adianta nada disso. O terapeuta é aquele que vai te dar a mão, né? Então, se você não admitir que está num lugar que precisa sair deste lugar, eu falo, né? É igual a doença mesmo em si, porque a gente também tem que trazer essa ciência que o emocional é uma doença. Exato. Outro dia eu brinquei com uma pessoa e falei com ela assim, quando você teve problema de coluna, você correu e foi para o ortopedista. No seu caso aí o óculos. A visão começa a ficar ruim, você vai para o oftalmologista. E o brasileiro, principalmente, né? Não sei se nos outros países é essa cultura, mas a nossa, tudo que é mental, né? Não é doença, não precisa. Aí nessa hora todo mundo tem uma fé sobrenatural, porque acredita que todo o emocional está na mão de Deus e é na hora de Deus. Então, se eu não assumo que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso sair deste lugar que eu estou, eu não vou aceitar a mão do terapeuta, né? E o terapeuta, ele está ali para me dar a mão, para me guiar a sair deste lugar. E é isso que eu quis, sabe? Quando eu vi que as coisas... Tem uma coisa errada aqui e eu preciso sair daqui, tem que pedir ajuda e sair daí, né? Verdade. A gente precisa fazer alguma coisa por nós. E é individual. E a gente precisa do outro. Sabe? Se eu falar isso, assim, porque eu tô falando pastoral, né? Talvez me entenda, mas não é, gente. Eu preciso do outro. O outro precisa de mim. Eu não tô falando nada de Bíblia aqui, não tô falando nada de religião, né? Mas, assim, a gente vê isso. Eu posso até dar um exemplo de um... Assim, vamos por uma historinha que eu gosto de contar. A pessoa ficou doente, foi pro hospital, não foi? Lá ela recebeu a medicação, ficou uns dias lá, foi medicado, foi embora, tava tudo bem. Voltou para casa, começou a ficar doente de novo, pegou uma bactéria lá dentro do hospital. Lá, não foi onde ele foi se curar da outra coisa que ele tinha? Aí voltou para onde? O hospital, para poder ser tratado dessa outra situação. Então, a vida é assim. As pessoas nos ferem, mas são pessoas que são usadas para nos tratar, para cuidar de cada um de nós. Então, a gente precisa ter essa ciência também, essa abertura para isso, não é? Concorda comigo? Porque, por natureza, nós somos um ser social, né? Então, sempre é o outro, a base é o outro, o ser humano sozinho, você nada pode sozinho, né? E dar legalidade a quem tem direito à legalidade. Se um profissional ele se capacitou para aquilo, ele desenvolveu para aquilo, ter a certeza que ele realmente é ciente daquilo que ele está fazendo e deixar ele ajudar naquilo que ele está disposto, né? Que ele tem aquilo para passar para você, ele tem uma visão diferente desse caminho e ele consegue te dar a mão e te tirar dali. E as pessoas tinham que confiar do jeito que confia nesse médico por uma infecção, tinha que confiar nos terapeutas, nos psicólogos, nos psiquiatras. Mas está crescendo, né? Graças a Deus, a cultura está voltando muito para essa conversa. Hoje, as religiões, né? Direto até no Instagram, você vê mensagem de padres, mensagem de pastores, e as pessoas trazendo à tona que nós somos um ser, né? Que precisamos cuidar do nosso mental, do nosso emocional. Vamos ver se daqui para frente, depois da pandemia, né, em especial, vamos ver se os brasileiros começam realmente
a mudar um pouco essa visão do cuidado emocional e que nós estamos vivendo num tempo muito difícil, né? Nossa sociedade está doente. Doente. A igreja doente, sociedade doente, todo mundo Ai, doente, fica complicado, né? Fica verdade. complicado de se viver e de se tratar bem o outro, né? Então, só, olha só, a rejeição, né? Pode ser a dor que nos destrói, né? E É. eu tive esse problema muito sério, viu? Mas também ela pode nos renascer. Se a gente entender e aprender a lidar com isso, né? Então, assim, eu queria ver, né, se você quer falar alguma coisa sobre isso, se tu tem, né, quer compartilhar alguma coisa, ou quer me perguntar também, nós somos livres, né? Porque eu também falo aqui, eu não, né? Essa questão de eu sofri muito com rejeição, ouvia, bem como você falou, sabe? Aquele ciclo. E aí eu comecei a me perguntar e, enfim, tive que ressignificar e trabalhar e entender em mim o que se passava, né? Fica à vontade aí, Kátia. É porque, pela neurociência, a rejeição é a primeira ferida que o ser humano pode manifestar, né? Porque a rejeição, ela é manifesta da vida uterina, que infelizmente as pessoas também não valorizam, da vida uterina até o primeiro ano de idade da pessoa, né? Então, e aí é uma dor que é numa fase que você não é linguístico, né? A criança que nasce, ela não vai saber expressar aonde que ela se sentiu rejeitada e por que que ela se sentiu rejeitada. A criança de 1 ano não tem uma linguística também formada para ela expressar por que que ela foi rejeitada. Então, isso daí é o emocional. E é por isso que a ferida da rejeição, ela vem desestabilizando a sua vida, né? Igual no curso que eu estou fazendo, porque eu acabei de formar pela FATEB e eu já estou fazendo uma outra especialização, né? Então, no curso que eu estou fazendo, a professora ainda ensinou isso essa semana, sabe? Que nada do que você sente hoje na vida adulta, tudo que você sente hoje, vou até mudar, tudo que você sente hoje, toda emoção que você sente hoje na vida adulta, é porque você sentiu ela na infância. A Isso aí, só gente, tá potencializado agora. o nosso viver de hoje é um replay de toda a nossa infância, que é formada até os 7 anos, né? Os nossos recursos emocionais são formados até 7 anos. Então, se hoje eu sinto medo, é porque na infância eu senti medo. Se hoje eu sinto angústia, é porque na infância eu senti angústia. E como a ferida da rejeição, ela é feita, né? Só até o primeiro ano, então, muitas das vezes, a pessoa que ela tem a ferida da rejeição, ela não sabe nem expressar que ela tem a ferida da rejeição. E às vezes você vai conversar com ela, até mesmo no início dos atendimentos, não, mas eu tive uma boa aceitação, meus pais aceitaram, mas até isso também a gente tem que avaliar. Por isso a ajuda do profissional, porque, por exemplo, igual eu estava acompanhando uma moça que, por exemplo, ela tinha a ferida do medo. E o medo Olha muito aí. presente, o medo muito presente. Quando foi trazer toda a história, o que que acontece? A mãe já tinha perdido uma criança antes dela. Então, Ah, nos 9 meses de gestação, o medo da mãe era de perder ela. olha. Então, o que que foi passado? Porque muitas das vezes a gente vai conversar dessas emoções transmitidas da mãe para o feto e acha que é só ações de maldade. Tipo, eu não queria ter, mas não é. É tudo realmente que aquela mãe viveu. Por exemplo, a gente aqui tá falando da rejeição. Se essa mãe foi rejeitada pelo pai, que a gente vê isso, né? Quantas mulheres engravidam e logo o pai não aceita essa gestação, já abandona essa mãe. Essa Olha. mãe, ela teve a rejeição. Esse serzinho que está ali dentro está sentindo essa rejeição. E essa Verdade. criança vai sim nascer. Ainda que essa mãe amou essa criança, sonhou com essa criança, está desejando, mesmo que o pai foi embora, eu amo, mas a mãe está sentindo o sentimento de rejeição. E foi para essa criança. Com Então, certeza. né? E a rejeição, ela abala toda a nossa estrutura.
que ela abala nesse lugar de pertencimento, porque você não se sente pertencente em lugar nenhum, porque lá na sua fase uterina, ou quando você era criança, você não se fez pertencente, porque você trazia essa raiz de essa ferida da rejeição. A autoestima, geralmente, a criança que sofreu a rejeição e que tem a ferida da rejeição é uma mulher, um homem com autoestima baixa, não tem autoestima. A memória emocional, igual eu falei lá, como essa ferida foi linguística, às vezes acontece alguma coisa comigo e eu tenho aquela reação, bum, que até você mesmo fala assim, por que que eu reagi desse jeito? Mas é por quê? Porque pegou aquele caminho, aquele neurotransmissor que eu senti quando meu pai rejeitou, quando a minha mãe rejeitou. E aí, às vezes, aqui, igual eu tô aqui agora no meu trabalho, horário de almoço. Então, às vezes, um colega tem uma atitude comigo e que foi leve para ele, mas mexeu lá na minha ferida da rejeição e a gente vem e bum, e estoura. Aí vem as crenças, né? Eu não mereço, eu não sou capaz. Então, é por isso que a gente precisa, sabe? É o que eu tô batendo. A gente precisa bater na tecla que tem que cuidar do nosso emocional. E aí vai naqueles repetitivos que a gente falou no início. Às vezes a pessoa tem uma vida repetitiva, presa em um problema exatamente por isso. E aí que eu falei que a pessoa põe a fé lá nas alturas, que fica assim, ah, se Deus quer que eu viva assim, ah, é de Deus, é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. É você Não. virar e falar, tem uma coisa errada, tem uma dor aqui, é você olhar para você, ter aquele seu momento, tem uma dor aqui, e pedir ajuda e sair daí, né? É aí que tá. Até tem uma pregação minha no YouTube, se eu não me engano, foi não nesse sábado, no anterior, que fala das muitas vozes, né? A gente está aqui no Resgate Sem Fronteiras, que o Resgate Sem Fronteiras é quem tem o polo. Eu sou só a conexão, né? Então, dentro do canal, a gente está alinhando os 5 sentidos, né? E nisso, olha a pregação, olha a revelação que o Senhor me deu. Foi, Kátia, que ele passou tudo o que a gente passou. E ele passou tudo, exatamente tudo. Só que para ele foi um choque. Foi tipo uma bomba atômica em poucas horas. Ele sabia que ele ia ir para a cruz. Ele sabia que ele ia ser traído, sabia quem era o traidor, né? Quem ia entregar ele. Então ele já sentiu a dor da traição estando ali com ele. Comeu do mesmo pão, ele que entregou o pão. Verdade. Sabendo que ele seria traído. Né? Tomou o vinho e aí depois chamou os 3 parceiros lá para orar. Trouxe 3 mais perto, os outros ficaram mais longe. Trouxe 3, pediu para estar junto, e toda vez que ele voltava, eles já estavam o quê? Dormindo. A decepção. Verdade. E ele fala da decepção, que ele estava decepcionado. E ele fala, gente, Jesus é o psicanalista, assim, ó, ele fala de emoções, de sentimento na Bíblia todinha. Toda a passagem dele aqui, e aí foi potencializando. Daí veio o beijo da traição. Quantas vezes fomos beijados pelo traidor? Verdade. Quantas vezes nós beijamos sendo traidores? Não dá só para se colocar no lugar de vítima. Quem somos nós? Na fila do pão? Não é? E aí ele vai. Aí ele passa lá, de mão em mão, aí o povo rejeita e diz que o sangue aceita que o sangue deles seja recaído sobre eles e seus filhos. E diz assim, pode trazer essa maldição para nós. Misericórdia, ele conhecendo sobre maldição. Que loucura! E aí pegaram e Barrabás, prende ele. Aí vai lá, os soldados romanos humilham, todo mundo arrebenta com ele, sabendo que Pedro, que também a pedra
fundamental da igreja, ia negar ele 3 vezes. Quanta emoção para um dia só, para poucas horas. Ele foi. E nós passamos isso um dia sim, um dia não. Então essa carga, lembrando que nós somos corpo, alma e espírito, eu não canso de falar isso. E o que precisa ser trabalhado é a alma, porque o espírito está pronto, mas quem tem que se converter e entender que tem que ser curado, tratado com tudo que Jesus ensinou, é a alma. Quem precisa se abrir é a alma. E é ela que desestabiliza, né? E ela que adoece, ela que sente. É a alma, gente. Se eu soubesse isso antes, eu não tinha passado tudo que passei. Mas também, se eu não tivesse passado tudo que passei, eu não estaria aqui. Seria hoje. É. Onde eu estou hoje. Isso. Aí que entra o ressignificar, né? Eu sou quem eu sou por causa das feridas que eu tenho. Olha aí. Né? A vida não foi fácil, a vida foi pesada, mas foi essa vida que me deu essa estrutura. Mas, agora, o que fazer dela? E isso daí tem que ser, eu tenho falado muito isso com as meninas que trabalham comigo. Isso daí tem que ser no meu dia a dia. Hoje eu senti essa emoção. Ela me fez raiva, né? Por quê? Porque todas as emoções, igual você falou, e todas as emoções não são lícitas. O Senhor nos fez e nós fomos preparados para viver todas as emoções. Sim. Então, todas as emoções me é lícita. Inclusive sentir raiva, inclusive ficar nervosa. Porém, o que tem que ser feito é qual que é a minha reação segundo essa emoção e como que eu vou deixar essa emoção me destabilizar e criar um novo ressignificado para aquilo. Porque se a gente for ver, não é a emoção que é o problema. O problema não é a emoção. O problema é como você vai contextualizar e gravar essa emoção dentro de você. A gente pega, por exemplo, existem pessoas que foi mordida de cachorro e nunca mais passa perto de um cachorro. Porque aquilo ali não foi trabalhado dela. Não foi ressignificado que aquele cachorro, naquele momento, né, talvez aquele cachorro estava fugindo, ou aquele cachorro é um cachorro mais nervoso. Então, não foi ressignificado aquele momento dentro dessa pessoa, e toda vez que ela vê um cachorro, o caminho neural é ativado. Opa! O temor. Em compensação, existem pessoas que passou pela mesma mordida de um cachorro, porém ela tem subsídio emocional, ela tem recurso emocional. Então ela consegue abraçar um outro cachorro, beijar um outro cachorro e saber, aquele cachorro me fez mal. Então é isso que a gente tem que aprender, entendeu? A minha história me fez mal, a minha história me magoou, a minha história me feriu, né? Eu trago em mim as marcas da minha história. Eita. Só que é isso, é uma frase que eu ouvi essa semana. Porém, toda cicatriz, ela te dá autoridade. Então, hoje, eu só tenho autoridade para falar certas coisas porque eu passei certas coisas. Eu mesma, eu tenho uma irmã que tirou o tumor da cabeça, sabe? E graças a Deus ela recuperou bem. 9 anos depois, o tumor voltou, ela fez a cirurgia e ela tem passado pelo processo. E eu falo com ela, a autoridade que ela tem, porque uma coisa é a pessoa chegar perto de mim e falar assim, aqui, eu vou operar do cérebro, vou tirar um tumor, que é uma coisa assustadora. E eu viro e falo, não, vai estar tudo bem e tal. Pessoal, é porque você não sabe o que eu estou passando. Agora, se a pessoa vira e fala, olha, eu já operei 2 vezes e eu tô aqui, você não tem argumento. Você vira e fala... Vai falar o quê? Você vai falar, não, realmente tem esperança para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer das minhas feridas, das minhas cicatrizes, que são muitas,
Das minhas cicatrizes, autoridade para tirar as pessoas de onde que estão, que eu estive lá. É isso que o curso que eu fiz, né, tem mexido comigo, sabe? Elas estão aqui e eu posso ajudar mulheres a nem viver o que eu vivi, né? E virar e falar, opa, não vai por aí, né? Porque às vezes, por exemplo, você também, a gente teve o problema no casamento, né? No Sim. casamento abusivo. Então, hoje, se eu pego uma moça que está lá no noivado ainda, que já tem os sinais desse relacionamento abusivo, talvez eu vou conseguir ajudar e falar, filha, não entra, né? Lógico que tudo é a escolha da pessoa, mas a gente tem ferramenta para levar a pessoa a olhar o que eu não tive que alguém fizesse por mim, Verdade. né? E eu estive ali e tal. E outra também, de ajudar mulheres que às vezes estão lá onde eu estive, igual eu fiquei 5 anos, e durante 5 anos vai passar, vai melhorar, vai passar, vai melhorar. E hoje eu posso ajudar mulheres a realmente vão sair antes de você morrer igual eu. Eu só saí quando abalou minha saúde. O dia que a médica falou comigo assim, você vai ficar lá, você vai morrer, e se bobear nem socorro ele vai te prestar. Nesse dia, depois de 5 anos, é que eu falei, opa, ou eu morro ou eu saio. É. E aí eu posso ajudar essas mulheres, sabe? Que estão lá. E outras, porque às vezes também as emoções e o que eu senti, a pessoa às vezes não sofre, não é com o marido. Ela sofre com o filho, ela sofre com o patrão, ela sofre com os pais. E aí todo esse conhecimento, né, que a gente tem, que a gente estuda, é para dar a mão, igual eu falei lá no começo, é dar a mão se a pessoa realmente, né, quiser sair e falar, só falar que, ó, jeito tem. Uns vai ser mais fácil, vai ser um caminho mais curto, outros vai ser um caminho mais difícil, mas que dá para sair, mudar e ressignificar, dá. Claro que dá. Isso aí. Somos o resultado disso. Estamos nesse caminho, não é? É, Gente, se vocês têm perguntas para fazer, vocês podem ir colocando aqui que a gente vai estar respondendo depois. Mas assim, ó, você falou antes ali, a gente até já passou um pouquinho, né, desse assunto, mas eu acho interessante a gente comentar isso. A rejeição, ela não apenas nos fere, né? Que a gente já estou falando de abuso, né, relacionamento abusivo, enfim. Mas assim, ela nos faz acreditar que nós não somos suficientes. é. É porque ela, como ela acaba com a sua autoestima, né? Porque a Sim. rejeição ela acaba com a sua autoestima. Então, você não é capaz, né? Não tem mais a questão de merecimento. Tem pessoas que, mesmo sem saber, numa autossabotagem, ela acha eu não sou merecedora daquilo. Por exemplo, hoje você é bem financeiramente, só que a sua família não é, o seu irmão não é, um amigo que você gosta muito, aí o que acontece? Você se auto-sabota. Não, eu não sou digna de estar ali. Logo eu, né? Verdade. E vem essas crenças limitantes, eu não sou capaz, né? Porque geralmente o rejeitado tem todo esse complexo da autoestima, tem toda essa ferida emocional que as atitudes paralelas, nossa, eu conquistei isso, mas será que eu sou merecedora? Ou então nem Isso. tenta, ou então nem tenta, né? Eu não vou, porque eu não vou dar conta, eu não vou ser capaz. E vai. Eu acho que acho e a neurociência também fala, né? Que a ferida da rejeição é a mais complicada de trabalhar. Por isso também, pela fase que ela é gerada. Como ela é gerada só até 1 ano, é igual eu falei, não tem linguístico. Porque hoje, se é o medo, eu vou falar, olha, eu tenho medo, até uma criança maior, eu tenho medo porque um cachorro me atacou, então eu tenho medo. Vamos tratar o medo. Eu tenho. Agora, a rejeição, geralmente a pessoa ela nem sabe que ela tem a ferida da rejeição. Ela acha que ela é daquela procrastinadora, por exemplo. Né? Quem tem a ferida da rejeição é muito procrastinador. Então,
não vê que eu sou procrastinadora por causa da rejeição. Mas não é porque eu sou preguiçosa mesmo, é porque eu não tenho muito ânimo para as coisas. Deixa para É, amanhã mesmo, depois eu faço. E não é, e é uma ferida que está aí latente na alma e que vai te cercando, te impedindo, né? Te impedindo, que aí, por exemplo, você chega no lugar, como você não tem esse sentimento de pertencimento, geralmente você já é mais assim, como eu vou ser rejeitada, é melhor eu não ir, já começa aí. né? Por que que eu vou tentar me inserir naquela turma sendo que eu vou ser rejeitada? Então eu não vou. Ah, por que que eu vou estar em tal lugar? Porque talvez eu não sou tão engraçada. Nós mulheres, né, infelizmente, com essa mídia aí, com essa vaidade, eu não sou tão bonita como quem tá lá, eu não vou. Ah, eu não tenho a roupa que eles vão ter. Então, tudo isso é o quê? Te trava sem você saber que é uma ferida da rejeição. E para você evitar ser rejeitado de novo, você evita muitas coisas. Exato. Você evita o sucesso no trabalho, novas amizades, por causa dessa Exato. rejeição. Olha só, e é tão doido isso, que cada comportamento, dentro dos comportamentos e temperamentos, tem tudo isso ainda. Aí nós vamos para temperamento, nós vamos para temperamentos, para comportamentos, e cada um. Por isso que não tem. Aí aqui eu só vou colocar uma situação que a Amanda, eu acho que ela é nossa aluna também. É sim, é a Amanda. Ela falou que a rejeição tem que tratar várias áreas por causa de uma rejeição. Então, por causa de uma rejeição. E aí nós temos, assim, vários tipos de comportamentos e temperamentos. E aí o rejeitado, cada um, esse é um tipo de comportamento que você falou, que a pessoa se retrai, já não quer ir. Aí tem aquele que é o extrovertido, que é mais, né, eu nunca sei os nomes, colérico e os não sei o que lá, os fleumáticos, enfim, né? Cada um deles vai reagir de o fleumático, enfim, o melancólico. E então, assim, vai ter aquele que é mais despojado, mas o que ele já vai e quer ser o centro das atenções. O temperamento será mudado ao se tratar? Não, mas a pessoa ressignifica muita coisa. O temperamento, porque tem o temperamento. Porque tem o temperamento também supino, que ele é sujeito ao Espírito Santo. Aí são outras coisas, né? O temperamento, ele faz parte da nossa genética, né? Isso. Então, o temperamento, ele nunca é mudado. É o que eu nasci, como dizer, o que eu peguei da mamãe, o que eu peguei do papai. O temperamento, ele não muda. Eu posso começar a trazer um controle, que é o que você falou. Tipo assim, eu sou sanguínea. Então, eu sou extremamente como diz o outro, às vezes sem noção. Então, eu tenho que começar a me controlar. Então, posso ser controlada. Por exemplo, o sanguíneo, ele pensa tanta coisa, tem 1000 projetos, mas não põe nada na prática. Então, eu tenho que procurar me concentrar. Então, mudar ele não muda, mas você tem que trazer esses controles nele. Agora, o temperamento não, né? Porque o comportamento não. Porque o comportamento você vai desenvolver na sua história, que é quando a gente começou lá na live, né? Isso aí. O comportamento, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi da minha avó, tudo que eu ouvi na escola, aí esse sim, você pode mudar totalmente, né? Que aí o seu comportamento você pode estar, opa, eu aprendi, principalmente nós mulheres, que a gente cresceu com tanta crença limitantes, né? A mulher, o lugar dela é lá esquentando barriga no fogão, esfriando no tanque. Então, não. Hoje eu sei que a mulher pode ter outros papéis. Inclusive, a mulher que escolhe ficar dentro de casa. Exato. Não é isso. Tá tudo bem. Tem um grande papel ali na formação da família dela, né? Ela tem a oportunidade de acompanhar de perto a formação do caráter. Tanto que eu, Kátia, para mim, o início desse declínio todo que está na nossa sociedade foi exatamente essa ideia de tirar tanto a mulher de dentro de casa, né? Exato.
Porque aí, Mexe muito. aí a mulher não educa, a avó que fica com o neto também não educa, porque a obrigação é da mãe, e no final ninguém está educando ninguém, né? É, Então, é isso, Alessandra. é isso aí. Comportamento não muda. Você vai ser uma fleumática sempre. Mas você Exato. tem que estudar os pontos negativos. Igual ontem mesmo, eu estava estudando, igual eu estou te falando, eu estou continuando a estudar. E aí, porque a gente não pode mais fugir disso daqui que você fez eu hoje, né? Você sabe o tanto que eu sofri para aceitar essa live. E ontem eu fui estudar isso baseado no meu sanguíneo. E já disse que, para mim, uma das qualidades do meu sanguíneo é a comunicação. Então, ou seja, na hora que eu perder a minha vergonha e realmente for, já é uma qualidade minha, nata, que Deus me deu, que é essa comunicação. Então, é estudar o nosso temperamento e falar: isso aqui é bom e eu vou usar ele todo, isso daqui. Nem vou falar que é ruim, não. Esse daqui precisa de um ajuste e esse daqui eu vou controlar mais, vou ficar de olho, e aí vai seguindo. É isso, por isso que assim a gente precisa parar para se conhecer, O né? autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, beleza? Mas se eu parar e olhar para Cristo que habita em mim, que é a verdade, eu começo a aprender quem sou. Eu preciso, né, pensar em mim. Eu preciso parar e olhar para mim. O que que eu, né? Por que que está acontecendo tudo isso? Por que que se passa tudo isso? Sou eu, né? Aqui a Marilene, né? A missionária que a terapia me ajudou muito e está ajudando a minha amiga, querida. Abençoada pastora Togaci, querida, ela é uma benção. Mas tem, né, que vir de nós, isso é verdade. Também nada acontece, né? Nada acontece acaso, assim, não existe, né? Olha aqui o Juan. O Juan fala. Não, perdão. A Ju, perdão, Ju. Eu não tinha. É necessário mudar alguns pensamentos negativos para vir outros que nos levam a novos ciclos. Isso Isso chama. Isso aí. Ressignificar, criar novos caminhos neurais, trilhas neurais. Então, porque a ideia, o que acontece? É como se fosse a nossas memórias, tudo que acontece na nossa vida é como se fosse um iceberg. Pouca coisa aparece em cima e tudo, 99%, né, em torno de 95% está escondido, 95%. Rapidinho, uns 3% ali no meio, onde você tem acesso fácil, mas a maioria das coisas está tudo lá dentro. Então, tem que ser realmente esses pensamentos negativos, né? Essa frequência que muitas vezes nós liberamos, a gente precisa ressignificar ela, entendeu? Por isso que Deus deixou a Bíblia escrita, porque ela traz vários exemplos de pessoas que venceram ou não. Então, eu escolho o que eu quero. Por exemplo, nós temos exemplos negativos, nós temos pessoas que fizeram muito mal, e ele mostra a colheita, mas ele também tem exemplos bons, não é? Ele tem muita coisa boa. E uma coisa que a gente precisa ter ciência, uma das informações que tipo, me assustou muito nos estudos que a maior parte do nosso tempo, a gente vive no inconsciente. A gente não vive no consciente, nessa parte racional. Por exemplo, a gente respira inconsciente, a gente faz inconsciente. E as nossas reações também são inconscientes. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os recursos que nós estamos nos alimentando. Que aí entra aí os pensamentos, igual a Ju falou. E porque a pessoa está lá, ela está em depressão, ela está com sentimento de medo,
Aí você vai analisar como que tá a vida da pessoa. Aí a pessoa fica o dia todo no Instagram, vendo notícias ruins, notícias de violência, porque infelizmente a própria Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Você começa a ver Verdade. um vídeo de acidente, você só tá vendo vídeo de acidente. Aí a pessoa tá ali naquilo assim, ó. Eu fico vendo assalto, assalto, acidente, eu fico colocando a televisão nesses programas sensacionalistas que só passa notícia ruim, ou seja, o meu inconsciente ele tá com medo mesmo. O meu inconsciente ele já vive com medo, por quê? Porque é o recurso que eu tenho alimentado o meu inconsciente. Claro. Porque o nosso sistema nervoso, ele é informacional. O nosso sistema nervoso, é aí até onde que entra o ressignificar. O meu É sistema nervoso, ele não sabe diferenciar aquilo que é a minha imaginação, aquilo que eu estou colocando nele como imaginário, daquilo que é real. Então, por exemplo, teve aí essa semana de novo uma mulher na Paulista que manteve a outra de refém e ficou vi. ali com uma faca. A pessoa fica ali assistindo, por fim, o cérebro ele consegue até assimilar que a pessoa viveu aquilo ali. Porque ela está realmente sentindo aquelas emoções, ela está lá assistindo uma novela que mulher que é muito ciumenta, só fica ouvindo, só fica ouvindo as sofrências aí do carro, só fica ouvindo música de adultério, música de traição, aí vai assistir novela, só vê traição, o seu cérebro só está recebendo mensagem de traição. Como que você vai confiar no seu marido? Olha É o que eu recebo. o que você alimenta. Qual É o cachorrinho que você alimenta? O bom ou o mal? eu... Então, o meu sistema nervoso ele é todo informacional. Então, veio ressignificar. Igual você falou, a minha história foi ruim, mas como eu quero ver ela? Igual, por exemplo, ontem eu ouvi uma pessoa falar, em 2024 eu enfrentei a morte. Só que eu preferi colocar dentro de mim que em 2024 eu venci a morte. Olha como que é uma palavra do que eu estou alimentando. Então, vai depender do que você está alimentando o seu sistema nervoso. Eu estou alimentando meu sistema nervoso de coisa que me traz medo, de coisa que me traz abandono, de que eu não sou capaz. Então, eu não vou sair do lugar, porque eu sou informacional e eu ajo quase 100% no inconsciente. Então, totalmente dirigida. Porque quando eu acordo, eu não falo com o meu olho. Olho, abre. Nariz, respira. É no consciente que eu carrego dentro de mim. Tanto que eu posso ver que as pessoas que passam por acidente, que ficam um tempo sem mobilizar, ela tem que voltar e fazer fisioterapia, porque o cérebro esquece. A pessoa Exato. não deu o braço, mas ficou com o braço aí 3, 4 meses mobilizado, o cérebro esquece desse braço. Tem que voltar e fazer o quê? A fisioterapia. Levar a informação para o cérebro, opa, o braço ele está aqui de novo. E a gente vai vivendo isso. Eu não sou capaz, então tá, eu não sou capaz. Kátia Tem, Cirne. tem um pesquisador que fala, se você pensa que sim ou se você pensa que não, os dois tá certo. Porque se eu pensar que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. E se eu pensar que eu sou capaz, eu sou capaz. Então é aqui, gente. Isso Cara, e se as pessoas entendessem, gente, que existe uma frequência aqui, se quem é espiritual, entendeu? Entende que nós somos espírito. Não estou falando de religião, gente. Não estou falando de placa de igreja, não estou falando nada disso. Mas lembrando que nós somos espirituais. Depois, né? Depois veio a alma, ou veio alguém e fez. É assim que eu creio, gente. Amém? Quem não crê assim. Tá tudo bem. Mas nós somos trino, né? Corpo, alma e espírito. Então, tudo isso é um conjunto. E trabalhamos junto. Tudo trabalha junto. é A hora que as muito. pessoas entenderem isso,
elas entendem que existe e não tem. A única coisa que tem forma aqui é o nosso corpo. O restante é tudo frequência, é uma totalmente frequência. energia. Não posso falar diferente, porque não tem forma. Então, toda vez que eu tô com raiva, eu emito. E é pego. Quem entende de espiritualidade sabe o que eu tô falando. Até quem vem de outras religiões. Porque hoje eu sou cristã, oficialmente cristã, né? Há 27 anos. Oficial, né? Vim de outras religiões. E respeito quem vem de, né? Aqui tá tudo bem. O que eu tô falando aqui é que eu já sabia lá nas outras religiões que se emitia. Porque é uma coisa que é inegável, né? E pega a informação que eu estou emitindo ou pelo olhar e, assim, quem tá no ar pega para usar contra. Então, assim, eu não tô falando de crença, religião, mas assim, é isso que somos. E Deus foi deixado para nós um manual para nós começar a entender essa situação. E a primeira coisa que precisa ser resolvida somos nós. A nossa alma, a gente conseguindo entender as muitas vozes. Eu falei só de 8 vozes. Nossa. Uhum. É muito. E eu creio que tem mais. É e o aí, autoconhecimento. Dentro desse serzinho aqui, tu saber separar todas elas, a primeira tem que ser a da alma, gente. Se a gente não entender as nossas emoções, a gente precisa entender as nossas emoções para poder não gerar, entender e já separar tudo que é dela e resolver. É porque quando você entende a sua emoção, você sana de se ferir e de ferir o outro. Exato. Você começa a dar Porque limite. o outro também, ele só está agindo porque ele foi ferido, porque ele está ferido, né? E nós não, o animal em si, o animal quando ele está ferido, ele ataca para se proteger. Então, Exato. por exemplo, se numa situação a pessoa está muito estressada, você consegue emocionalmente parar e falar: agora eu vou ficar quieta, eu vou ficar calada, porque não está no normal daquela pessoa, e daqui a pouco eu vou lá e vou conversar, é uma outra situação. Porque aí tá aquela pessoa ali que, dependendo do que aconteceu com ela, deixou ele naquele estado. Aí vem você que também não entende aquilo, é briga. É ônus para todos os lados, porque provavelmente vão se machucar, vai ter um atrito e vai machucar. Mas se você conhece, opa, eu sei que emocionalmente aquilo ali me pesa, então deixa eu afastar daquilo ali. Nesse momento, eu vou calar, nesse momento eu vou sair de perto, como diz minha avó. Minha avó, por causa de briga de mãe e filho, minha avó falava assim, ó, quando sua mãe estiver te irritando, você enche a boca d'água, mas não bebe. Quando a sua mãe calar a boca, você bebe. Ou seja, com a boca cheia eu não podia falar. Então deixa sua mãe falar. Então, se a gente tiver esse controle emocional, eu acho que é o outro lugar que a nossa sociedade precisa trabalhar e as pessoas começarem a desenvolver é a inteligência emocional, porque a gente está vivendo numa sociedade que está perdendo respeito, que as pessoas, né, matam, machucam, ferem, porque as redes sociais não têm identidade, não tem cara, né? Então pode falar o que quer, ofender o que quer, magoar. Então tá precisando de um controle, de uma inteligência emocional, porque tá muito, a nossa sociedade tá ferindo e tá ferindo, né? Tá arrebentando, todo mundo vivendo com o instinto de proteção ligado e mal olha para você já, o que é que você está olhando para mim? Tipo aquilo, né? Bom dia, por quê? E tá todo mundo muito armado. Às vezes o outro só olha para você, igual aí o policial que matou um rapaz porque achou que o rapaz está com uma arma na cintura. Oh,
Você foi lá, você viu que era uma arma, e se estava na cintura, né? É tudo muito. É um exemplo alto, mas é a verdade. Às vezes, como diz, o que o outro diz não é o que você ouviu. A É pessoa fala verdade. uma coisa, mas por causa do seu emocional daquela hora, você entendeu o outro assim, que nem tem nada a ver. Quando você ainda Exato. consegue conversar, a pessoa ainda fala, não, não era isso. Mas quantas vezes que você afasta, você perde um amigo, que você fala, nossa, ontem eu cumprimentei a pessoa, ela passou e nem olhou para mim. Tá, mas você sabe onde estava a cabeça daquela pessoa? Aquela pessoa, às vezes, É, tão cheia de coisa que ela realmente nem te viu. Ela usou uma palavra, mas na verdade a cabeça dela estava a mil e ela soltou ali sem nem. Não era a intenção de te machucar. Então, é. pode falar. Ó, olha só, aqui a Amanda falou algo bem que dá pra gente pontuar aqui, que vai enriquecer. Quem está machucado Não. sangra. E esse sangue mancha outras pessoas. Nossa, ela arrebentou com essa frase aqui, gente. É Por isso que você tem que exatamente buscar o isso. autoconhecimento para você parar de sangrar. É verdade, meu Deus. Olha só, e eu vivi isso há muitos anos atrás, sabe? E, nossa, eu gritava e eu não entendia as minhas reações, né? Hoje, acho que assim, depois da terapia, da psicanálise, ficou tudo muito mais claro, sabe, para mim. Então, eu digo para você assim que muita coisa, muitas pessoas eu perdi perto de mim. Eu não soube lidar, eu não soube trabalhar com elas, sabe? Por hoje eu entendo, sabe? Então, eu vejo assim que em 7 anos eu fecho um ciclo e eu tô começando um novo ciclo, sabe? Porque eu machuquei muitas pessoas, eu feri e realmente as pessoas até podem achar que foi consciente. E não foi. Entendendo todo o contexto de tudo que eu passei, tudo que eu tenho trabalhado nesse tempo, a minha vida do ano passado, principalmente para cá, ela mudou muito, muito, muito. Então, assim, graças a Deus, também teve uma pastora que veio e me cuidou num período muito, sabe, ajudou muito, 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 e trabalhou nessa questão da alma. E eu vi o meu crescimento e o meu processo de evolução, né? Porque é uma evolução. Ai, falo, mas é uma evolução emocional, não é? Para que hoje eu possa ajudar outras pessoas também, entendeu? Muito mais do que eu ajudava. Ah, meu Deus, tem isso, tem aquilo, né? Deus nos dá, nos capacita, claro, nos capacita, mas as coisas, as habilidades que estão dentro de nós, não é? E conforme você vai trabalhando, essas habilidades, elas vão sendo refinadas e você vai poder ajudar outras pessoas. Então, eu louvo a Deus por essa pastora ficar quase 8 anos cuidando de mim. Ela pegou o meu pior. Nossa. Ela pegou o meu pior. Ela pegou o meu pior, né? E também conseguiu ver o meu melhor. Começando, não o meu melhor, porque eu ainda estou no processo, né? Eu vou estar até o final dos dias, até o dia que Jesus me levar. Sempre vai ser uma coisa aqui, né? Outra ali, você sempre tá. O mais legal é que ela pôde ver um crescimento, uma evolução, né? Então, assim, como ser humano, assim, deixei de ser aquilo que eu era. Eu olho para trás, assim, é de apavorar. E uma coisa, isso aí também é muito importante, porque não é fácil mudar. Não é fácil você mudar todo um histórico, né? Igual a gente falou, o nosso comportamento, ele vem no inconsciente, trazendo coisas de quando a gente não era nem linguístico, né? É, Trazendo coisas que eu nem lembro por que é. Então, a gente tem que valorizar a cada pequena mudança. Porque muitas tá. pessoas desistem, porque tipo assim, eu já tentei, mas não dá certo e largou. Não, vai comemorando a cada. Olha, se fosse ontem, eu tinha ficado nervosa. Olha,
mas aquilo ainda fiquei, tá, então vamos festejar aquilo que já mudou e vamos tentar naquele novo que ainda não mudou. Porque aí, para dar um fruto bom. isso, porque aí a pessoa frustra, porque, tipo assim, eu não queria ter essa reação e tive, e desiste de todo o processo. Quantas pessoas que largam todo o processo porque, tipo assim, eu tentei e não mudei, então desiste. Não, olha, realmente, quando eu cheguei, o buraco era desse tamanho. Desse, né, para parecer. Era desse tamanho. Hoje só tá assim, tá, mas que bom que tá assim. Vão sim, vão sim. Porque a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu tempo e cada ferida tem o seu tamanho, né? A dimensão. Tem ferida que vai ser só um band-aid, tem ferida que vai ser ponto, tem ferida que precisa de uma cirurgia para depois ser o ponto. Então, vamos no nosso tempo. No tempo, ó, aquilo eu já consegui mudar. Nossa, que legal. Fico feliz com você. É. Nossa, eu não conseguia. E hoje eu consegui. Ainda que amanhã eu não consiga. Nossa, ontem eu consegui, hoje eu fiquei nervosa de novo. Tá, mas amanhã eu vou tentar. Eu vou E melhorar. uma coisa muito legal que eu aprendi e que é fundamental e que eu tenho tentado passar é a gente tentar fazer o diário de emoção, sabe? Opa! Boa! É Me conta essa. você tentar fazer o diário de emoção hoje no meu trabalho, hoje no trânsito, o motorista freou, fiquei nervosa. Qual foi a minha reação? Fiquei nervosa, chorei, fiz dedo, como diz meu pastor, fiz dedo e tal e tal. Tá, esse diário. Só que mês que vem, talvez eu vou falar. O cara quase me fez bater, só que eu consegui só dar um joinha para ele passar. Isso é muito bom. Porque como a gente vive nesse emocional tão corrido, tão inconsciente, às vezes nem você mesmo já reparou que você está mudando. E quando você começa a fazer esse diário de emoção, hoje eu fiquei muito brava, porque a menina que trabalha comigo fez isso. Aí, com o tempo, você vai falar, uai, engraçado, que eu lembro que eu coloquei no diário, que ela teve essa reação comigo, eu tinha ficado nervosa. E hoje eu já não fiquei. E aí você vai vendo que, olha, eu tô crescendo, eu tô mudando, eu tô aprendendo. Aí, como a Nath colocou, isso vai virando seu combustível, sabe? E às vezes hoje eu preciso de uma gotinha de gasolina, aí eu vou lembrar, ó, antes no trânsito eu xingava, agora eu não xingo mais. Oba, é o combustível que eu precisava para hoje. E é A isso. Nádia fez uma colocação. A Nádia fez uma colocação aqui muito legal. E é o que a gente precisa, né? Cada evolução é um combustível para nós continuar melhorando. Porque o seu alimento, até o nosso alimento físico, você precisa do alimento de hoje, não é? Como diz, não, mesmo se eu for no banquete e comer horrores, 2 dias depois, no máximo, eu vou estar com fome de novo. Então, eu preciso do meu combustível diário. As minhas emoções também precisam de um combustível diário. Opa, o que eu quero sim, hoje você já deu uma melhoradinha. Pode melhorar mais amanhã? Pode. Mas que já melhorou, melhorou. Esse diário das emoções é muito interessante. Interessante. Olha aí, então, né? Olha, nós já passamos de hora, né? Para quem estava agitada, nervosa, não sabia como ia ser, porque ai, não sei, porque não sei, né? Obrigada. Deixa quieto, não vou nem comentar. Por ter acreditado em mim. E eu dizia, vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Eu vou te chamar depois no privado, eu quero ter um assuntinho com você. Vou te pegar ali como pastora. Tô brincando. Tá registrado na rede, né? Olha aqui, uma pergunta. Por que as pessoas não vão ver nossas mudanças e continuar nos criticar, sendo que eu vi a mudança em mim mesma? Posso responder? Claro! Ô Ju, é a Ju que perguntou, né? Isso, a Ju. Ô Ju, isso daí mostra o quanto que você já está curada e o quanto que você se valoriza. Sabe por quê? Porque não me importa, não pode me importar o que o outro pensa de mim. É
Lógico que ouvir do outro dói, ouvir do outro machuca, mas é você que tem que valorizar. É você que tem que saber. Antes eu era assim, hoje eu não sou assim. Porque, infelizmente, até o outro dá o braço a torcer, e eu vou te falar uma coisa. Às vezes, mesmo quem está te criticando, tá vendo a sua mudança. Mas o ser humano, ele não gosta de... Você vai ter uns amigos que gostam. Eu tenho umas que tá até aqui presente na live, que tudo é incentivar, é colocar para cima, igual a Carla foi. A Carla sabe que eu não queria estar aqui, que eu achei que, né, que eu não tinha capacidade para estar aqui, e eu fiquei com muito medo. Você vai ter essas pessoas que vai falar, vai, vai, vai. Mas, infelizmente, sempre vai ter na sua vida aqueles que vai falar, não faz não, nossa, igual eu divulguei. Com certeza teve aqueles que olham, não vai dar certo isso não. Então, ô Ju, procura essa cura sua. Procura você acreditar na Ju, você ter a ideia da Ju, que ainda que a Ju não acertou, a Ju fez de coração, faça o seu melhor, doa o seu melhor e valorize o que você fez. Se as pessoas do lado, se as pessoas, até mesmo aquele que você fez, porque principalmente se você estiver numa relação abusiva, porque o relacionamento abusivo não é só o marido, né? Não é. Você tem um amigo que é relacionamento abusivo, você tem um irmão que é relacionamento abusivo, você tem um chefe que é relacionamento abusivo. Então, se for um relacionamento abusivo, aí que eles não vão aceitar mesmo, né? Igual a Ivanete colocou aqui, nem todas as pessoas estão evoluindo para vibrar com a sua conquista. E não Não, é mesmo. E não não é é. mesmo. Tanto que diz que um bom termômetro para você saber os amigos não é os que ficam do seu lado no momento difícil. Que às vezes, quando você está num momento difícil, enche de amigo, ao contrário. Porque, na verdade, eles estão vibrando com a sua desgraça. Eles estão vibrando com o seu sofrimento. Enche de amigo. E quando você está no auge, brilhando, evoluindo, some tudo. Porque é igual, por exemplo, e as meninas que estão... As meninas aí, alguém que já mexe na rede social. Você, Carla, que está tentando. Quantos amigos que vê a postagem não faz um comentário? Quantos amigos que vê a postagem não dá uma curtida? Custa, gente. A rede social, a pessoa precisa de curtida e comentário. Só que não tem os evoluídos do lado para fazer isso. Ah, não. Não tem. Vou dar golpe para aquele ali, não. Então, realmente não é evoluído para vibrar com as suas conquistas. Então, por isso que você tem que ter dentro de você sarado, curado. Lógico que a gente tem que ter ciência que eu preciso melhorar, eu tenho que buscar uma melhora a cada dia, né? A Kátia de ontem pode ser melhor de hoje, a de amanhã melhor do que hoje? Pode. Mas eu tenho que também valorizar que a Kátia de hoje é melhor do que a Kátia de ontem. Eu tenho que valorizar que, ainda que pequeno, essa Kátia não vê mais um mundo como ontem, né? Essa Kátia hoje, olhando ali a mesma janela, ela está vendo uma visão diferente da de ontem e valorizando. É isso aí. E vai chegar um tempo, Ju, que querendo ou não, eles vão reconhecer seu sucesso e sua mudança. É isso aí. Querendo ou não. Nossa, gente, quanto comentário. Opa, aqui, ó. Toquei na coisa. Aqui, quanto comentário legal. Meu Deus, olha. Olha só. A Amanda, acho que é psicanalista. Amanda, ou psicóloga, não sei. Às vezes a crítica não fala de você, e sim da outra pessoa. É a outra que está comentário. mal. É a outra que está mal, como diz a Ivanete. Não é evoluída? Aí para que você vai evoluir? Você não pode evoluir. Se eu não estou neste lugar, por que você vai estar? Exato. Olha só, aqui a Cris, essa é neuro, né? Ela é neuropsicanalista. Eu sempre digo que aquilo que nos confronta
é a mola para uma nova etapa, aproveitando todas as emoções em seu favor. Uau, gente, que live! Gente, vocês estão de parabéns, porque se vocês estão aqui, nós estamos aqui porque vocês estão aqui ainda, olha, aguentando 1h30, 1h15. Obrigada a todos. Meu Deus, parabéns, Kátia, pelo teu potencial, que você sabe que você tem, está provado para você mesma. Aqui era só um teste para você, né? Que teste! Olha, muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal, vocês estejam nos seguindo no Instagram, tanto a mim como a Kátia Silene, né? A mim, eu digo, eu aqui no Polo, né? Mas eu também tenho, eu nunca sei o meu Instagram, gente, eu sou uma bênção. Assim, eu tenho uns alunos que são tão lindos que ele vai ter uma live aqui comigo em fevereiro, já tá agendado. Ele me dá eu faço cada coisa. Ele diz, faz assim, assim, assim. Eu entendo diferente, né? Porque eu sou uma benção. Vou lá e faço outra coisa, e dali a pouco ele me chama. Não, era pra fazer assim, assim. Eu, tá. Eu sou uma benção. Eu disse, eu vou melhorar, pode deixar. Eu vou conseguir. Uma hora você eu vou entender. Gente, vocês são maravilhosos. Todos que vocês passaram aqui, que estão passando, que vão passar em algum momento nessa live, vocês são maravilhosos. E confesso também aqui, né? Faço das palavras das suas amigas, né? As minhas. Parabéns, Kátia. Parabéns, né? Pela escolha. Nós nem falamos da transição de carreira, né? Mas é outra live. Eu vou ter uma live sobre transição de carreira aqui com o Rogério. O Rogério é um dos que me dá muito apoio aqui. Ele me ajuda a evoluir muita coisa. Os alunos, gente, os alunos são maravilhosos. Eu love todos os aluninhos. Eles são todos bênçãos na minha vida, né? E ele vai falar a dele, muito legal a história, muito legal. E aí depois a gente pode falar sobre isso. E se não é problema, cada um tem, né? E a gente vai falar muito mais. Tá bom, gente? Muito obrigada, né? Sigam, né? Como eu já falei. Teremos a última live do ano, dia 19, agora, tá? Vai ser à noite, queridos. Às 19h30, se eu não me engano, mas daqui uns dias já tá sendo postado tudo direitinho, tá? Com o pastor Cássio. Vai ter até louvor, ele vai pegar o violão dele. Ai, vai ser... O tema, ele fez... porque assim, gente, para que todos entendam, né? A gente, na FATEB, tem vários cursos, e ele fez teologia. Então, a gente vai falar do assunto que ele, né? Teve pessoas que, a maioria que é psicanalista, terapeutas, em várias áreas, né? Mas ele fez teologia, né? Então, eu vou ter que falar do assunto, né? Não pode perder essa live. É verdade. Gente, o assunto dele vai ser os fins do tempo. Nossa. Vai ser muito legal. Vai ser uma live bem diferente. Bem diferente do que a gente já tem vivido aqui, né? Então, assim, eu peço, né, que vocês estejam compartilhando com outras mulheres, tudo, né? A Kátia ali, né? Gente, chamem ela, eu vou colocar também na live, ali vai ficar gravada, eu vou compartilhar, vou botar vou marcar ela, para quem tiver interesse, né, de ser tratada, cuidada, sentiu essa conexão, porque é importante, né? Essa conexão. E outra coisa, né? Isso, e assim, eu como profissional, né? Outros profissionais que estão aqui, né? Todos nós precisamos nos cuidar. Então, às vezes não conseguiu... eu não consegui me identificar ainda com alguém para mim ser tratado, enfim. Né? Às vezes pode se identificar com a Kátia, comigo, enfim, é só nos chamar, né? E é isso aí. Chamar os colegas também que já passaram, e é isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos. A todos que tiveram, a você por ter confiado em mim. Obrigada para todas, né, que tiveram
estiveram aí, a maioria é mulher, eu acho, né? E que estiveram aí mais de 1 hora. Muito obrigada. Vocês ajudaram essa pessoa aqui a superar os medos, tá vendo? Olha aí, viu? Ninguém sabia, só eu. É, Quer dizer, não, as amigas até podiam saber, mas no demais, não. Olha aí, passou muita gente. mas isso é até bom, porque às vezes a pessoa que está do outro lado acha assim, nossa, elas estão ali como se estivesse no clube. E aí as pessoas entenderem que é isso, a vida é rompendo a cada dia, a cada momento. E a gente está com medo, tem aquela frase, né? Deu medo, vai com medo mesmo. O medo ele só não pode te parar. É igual eu falei lá no início. Todas as Uhum. emoções são lícitas. Então é lícito você sentir medo, porque o medo é uma emoção de proteção. É bom você sentir medo. Porque o medo é que te protege, muitas das vezes. Se você não sente medo, é uma criança. Por que é o risco da criança? Ela não tem ainda a emoção do medo, ela se joga, ela pula. Então, o medo, ele nos protege. É uma emoção lícita que nos protege, mas não pode te parar na hora que não é uma Exato. coisa perigosa, né? E saber que, tipo assim, estamos aqui, eu venci um medo horrível, nem dormi essa noite, mas vencemos o medo. Gente, eu tenho só um comentário aqui para fazer. Cozinha Recanto da Lagoa. Por favor, me chame depois que eu posso te ajudar com indicar. Eu tenho alguns alunos que foram formados em adolescente, com adolescentes. Pessoas que tratam, eu indico para ver se fecha. Tá bom, queridos? Pode me chamar ali. Eu não sei o nome da pessoa porque tá, né, aparecendo ali, mas me chama no privado, por favor. Tá bom? Beijo no Beijo, coração obrigada. mais uma vez. E vamos terminar essa live que vai para 1 hora e meia. Tchau, gente. Amo vocês. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. tchau.